Uma plantage é um grande estabelecimento agroindustrial que, via de regra, sob direção de europeus, produz com grande emprego de trabalhos e de capital produtos agrícolas valorizados para o mercado mundial. Weibull, em um estudo posterior, demonstrou o menosprezo pelos exames dos processos de produção e acreditava que nesse tipo de exploração desempenhava-se o capital comercial, o que torna-se a conceituar a plantage um sistema econômico capitalista. Menos explicáveis são as conclusões do professor Sérgio Bagu, dizendo que jamais as metrópoles se desligariam da ideologia feudal, chegando por fim na teoria que o regime econômico luso-espanhol do período colonial não é um feudalismo, mas sim um capitalismo colonial. Bagu dizia que os elementos da configuração feudal, na maioria das colonizações americanas, era apresentar grande propriedade territorial, apontando semelhanças na formação de latifúndios. Já os confrontos entre vários componentes feudais por ele examinados é o que ele denominava de elementos de configuração capitalista. Para ele, desde o século XVI circulava nas colônias hispano-lusas um capital financeiro originado da acumulação de capital produzida pela própria colônia. Porém, o que de fato circulava nas colônias era o capital comercial, capital dinheiro. Buscar entender o regime econômico colonial pode parecer perda de tempo, mas é dessa forma que podemos conhecer as questões envolvidas na formação econômica e social do nosso país. Supondo que o sistema colonial seja capitalista, estaria implícita uma solução completamente diversa dos partidários da reforma agrária. Se a estrutura agrária sempre teve uma configuração capitalista, por que então revolucioná-la? Partindo desse ponto de vista, a estratégia revolucionista teria que ter um desenvolvimento gradual e sem reformas. A teoria do capitalismo colonial não é um achado histórico tão inocente quanto parece. É uma teoria conservadora e bem encaixada nos esquemas políticos mais arcaicos. A negação da substância feudal no latifundismo brasileiro retira da reforma agrária sua vinculação histórica em seu dinâmico conteúdo revolucionário. Admitir que o sistema econômico do nosso país sempre foi capitalista está se admitindo a desnecessidade de uma reforma revolucionária. Atualmente, na vida brasileira, tem como objetivo expresso principal a reforma agrária, que é erradicar qualquer relação com o sistema de produção do tipo feudal e não as relações de produção do tipo capitalista. As experiências brasileiras demonstram o fracasso na tentativa de salvar a nossa agricultura latifundiária da crise crônica, à custa de doações de recursos, privilégios e favores, como valorizações artificiais, fixação do homem à terra e reajustamentos econômicos. A opinião nacional está consciente de que há relações de produções defeituosas e que precisam ser modificadas sem que a força produtiva da nossa agricultura seja prejudicada. Essas relações defeituosas se dão pela herança com o feudalismo colonial, o monopólio feudal e colonial da terra, latifundismo feudo-colonial. O monopólio feudal e colonial é a forma particular que o Brasil assumiu, dando maior importância aos meios de produção da agricultura, isto é, a propriedade da terra. À medida que o capitalismo avança sobre a produção agrícola, a terra deixa de ser o principal meio de produção, passando a ser o instrumento de produção o principal meio. Por isso, na situação atual, dominar a terra significa ter, praticamente, o domínio absoluto da totalidade dos meios de produção agrícola. O poder extra-econômico é uma característica de sobrevivência do feudalismo. Hoje, através do governo das coisas e pessoas dentro e em torno de cada latifúndio. Graças a esse tipo de relação coercitiva entre latifundiários e empregados, alguns milhões de trabalhadores brasileiros vivem inteiramente ou quase inteiramente à margem de quaisquer garantias legais ou constitucionais. Todas essas relações derivam do monopólio feudal da terra, correspondendo a um tipo de exploração pré-capitalista, que consiste em coagir os trabalhadores para produzirem uma terra que não é dele. Quando o monopólio feudal da terra existe, em função do mercado interno, o capital tende a ficar retido no país.
Já no caso atual do Brasil, a produção está quase que inteiramente relacionada à exportação, levando parte do capital para outro país. Não concordo em dizer que no sistema colonial tem que se abolir a ideia de que era capitalista. Nosso sistema sempre foi capitalista, porém um capitalismo expressado de um arranjo diferente, o que não exclui a necessidade de mudança. Qual a diferença entre um sistema e outro? Todos visam arrecadar dinheiro para que o desenvolvimento seja alcançado, porém de formas humanitárias diferentes. O que se deve buscar é direitos trabalhistas mais elaborados, em que todos tenham dignidade em trabalhar. I dreamed I was missing. You were so scared.